Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia e infinito amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, médico dos médicos, mestre dos mestres, que constantemente está nos auxiliando, está nos orientando. Aquele irmão mais velho que recebeu e aceitou como compromisso maior cuidar de nós. Então, por isso, agradecemos a Jesus. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje, as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 35, que tem como título Eles Antes. Então aqui Emmanuel deu esse título a este capítulo, Eles Antes. Entenderemos logo na sequência, quando começarmos as reflexões, as palavras de Emmanuel, porque ele deu a este capítulo este título. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com as palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez uma leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, e hoje a mensagem de número 56, Minutos de Sabedoria. Então, Pastorino nos fala neste capítulo 56 sobre otimismo. Então ele diz o seguinte: seja otimista, procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que façamos esforços constantemente para mantermos o otimismo e também constantemente estarmos subindo. Subindo, neste caso, ele não está falando, se referindo no sentido material, mas naquele sentido moral, no sentido das boas vibrações. E ele diz ainda, embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está dentro de você, porque nele existe a solução de todos os seus problemas. Então confiemos em Deus, esse Deus que está dentro de cada um de nós, e conforme ele diz aqui, a doutrina espírita nos mostra também, de uma forma farta, sobre esta existência de Deus, que Deus está dentro de cada um de nós, ou seja, a solução dos nossos problemas está em nós mesmos, ou as soluções nós a encontraremos em nós mesmos, porque Deus está dentro de cada um de nós. A solução está em Deus. Se Deus está em nós, então a solução para todos os nossos problemas também se encontram em nós mesmos. E ele diz ainda o seguinte: olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso.
e não detenha jamais sua subida. Então é preciso que olhemos para o lado correto, para o lado certo da vida, que é para o lado da felicidade e do progresso. E aí ele encerra dizendo: seja otimista e há de vencer sempre. Então que possamos ser sempre e manter sempre este otimismo na nossa vida e para a nossa vida e seguirmos a nossa caminhada constantemente, conforme nos fala Emmanuel, para a frente e para o alto. Então, Emmanuel, chegando aqui no capítulo 35 do Livro da Esperança, Emmanuel nos traz para as reflexões, ele faz aqui destaque do Evangelho de Jesus, anotação de Lucas, no capítulo 14, no versículo 12, palavras de Jesus, quando ele nos disse sobre uma determinada festa, que quando deres um festim ou uma festa, não convide teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Então aqui Jesus nos deixa uma orientação que, olhando aqui ao pé da letra, gramaticalmente falando, nas palavras de Jesus, até soa como sendo um contrassenso. Então, quando você dá uma festa, quem você convida para a sua festa? Então, aqui Jesus nos chama a atenção: não convides, quando você der uma festa, não convides para a tua festa os teus amigos, ou seja, não convide os teus amigos, não convide os teus irmãos, não convide os teus vizinhos ricos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel buscou lá no capítulo 13º, no item 8, a seguinte frase: por festins deveis entender não os repasto propriamente ditos, ou seja, comidas, festa propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutas. Então aqui os espíritos amigos já começam nos esclarecendo que quando Jesus falou sobre uma festa, um festim, não entendamos simplesmente nesse sentido material. É preciso que ampliemos este sentido, principalmente para o sentido espiritual da vida. E aí vem Emmanuel em nosso socorro para nos esclarecer o que Jesus disse, o que Jesus quis nos dizer quando ele nos orientou para não convidarmos para as nossas festas os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, mas sim convidarmos aqueles estropiados da vida. Então, Emmanuel começa aqui as reflexões que ele nos deixou neste capítulo 35, e aí nós entenderemos por que ele deu esse título ao capítulo 35, eles antes. Então ele começa nos dizendo e lembrando mais uma vez as palavras de Jesus. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas convideis os pobres e os estropiados. Então, estes são os verdadeiros necessitados de participarem da nossa vida, da nossa festa. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte: de certo, ou seja, isto é certo, que o divino orientador, ou seja, Jesus, não estabelecia a desistência das relações fraternais. Então aqui quando Jesus nos chamou a atenção para não convidarmos para as nossas festas os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos ricos, Jesus não estava estabelecendo aqui uma desistência ou que deveríamos desistir das nossas relações fraternais. Não, de forma alguma. Não foi isto que Jesus nos disse. E aí Emmanuel nos diz ainda, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Então aqui Emmanuel nos lembra que quando Jesus deixou este ensinamento para nós,
ele não estava estabelecendo a desistência das relações fraternais ou das relações sociais, nem muito menos o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, aí vem também aqui o cerne do ensinamento. Emmanuel nos diz, considerando também a humanidade por família única, induz-nos, os ensinamentos de Jesus nos induz a observar os irmãos menos felizes. Então aqui Emmanuel já começa nos ensinando que estes ensinamentos do Cristo, estes esclarecimentos de Jesus, exatamente neste sentido de uma única família, uma única humanidade, a família universal. E nós devemos observar constantemente isto e convidarmos para os nossos festins aqueles nossos irmãos menos favorecidos, ou seja, levar até eles um auxílio, um amparo, uma assistência, quando nós temos condições para isto, convidá-los para participar da nossa vida de abundância, seja no sentido moral, seja no sentido material, moral, espiritual e material. E ainda nos diz que na categoria de credores principais de nossa atenção. Então aqui Emmanuel nos diz que aqueles nossos irmãos menos felizes são credores, são os maiores e primeiros credores no caso ali, de participarem da nossa vida, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhe comungam o mesmo sangue. Então aqui nos chama a atenção que, como nesta condição de uma única família, a família universal, nós precisamos tratar e enxergar os nossos irmãos menos felizes, assim como nós já conseguimos tratar o nosso irmão consanguíneo que se encontra adoentado em nosso lar, dando prioridade a ele, ou seja, ele em primeiro lugar, em detrimento dos demais, não esquecendo dos demais, os outros que estão sadios, mas ele tem preferência porque ele está em necessidades maiores. E aí Emmanuel acrescenta que nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós estamos celebrando a alegria, ou seja, a nossa alegria, é inútil que convidemos aqueles que já estão participando conosco, usufruindo conosco daquela alegria. É preciso que estendamos esta alegria àqueles menos felizes. E aí ele diz que recorda os que jornadeiam no mundo sob as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós nos lembremos constantemente daqueles irmãos que estão numa condição de algemas austeras, das privações, e partilhemos com eles a nossa alegria, a nossa felicidade aqui na vida. E ainda ele diz o seguinte: se você exerce aqui na vida alguma autoridade, é natural que disponhas a sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes desses que te apoiam à luta, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e justiça. Então aqui ele nos chama a atenção que antes daqueles que nos apoiam, numa situação desta de autoridade aqui no mundo, é preciso que nós pensemos, antes desses que nos apoiam, que nós pensemos naqueles que estão padecendo, passando por problemas, por dificuldades em relação a aflições e injustiças. E ainda ele acrescenta que obtivestes merecimentos sociais elevados
pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo. Então aqui você lutou, aqui ele está falando que você lutou bastante, estudou bastante, trabalhou bastante e você granjeou merecimento social devido aos títulos de competência que você granjeou. E aí ele diz, e com semelhantes valores é razoável te empenhes no reconforto. Não é errado, não é pecado. Se você fez tudo certo, você tem a consciência tranquila, você trabalhou, você estudou e conseguiu por mérito próprio, por merecimento próprio, você conseguiu alcançar estes títulos de competência no meio social, no meio profissional. Ele nos lembra que é natural, é normal estes benefícios que você alcançou. E aí ele diz, a benefício, aí ele diz ainda na sequência, e com semelhantes valores é razoável te empenhes no reconforto, a benefício dos que viajam no carro de tuas felicidades terrestres. Aqui ele está falando daqueles que estão mais próximos de nós, principalmente no nosso agrupamento familiar, que estão ali viajando conosco, ele coloca aqui, ó, viajam no carro de tuas felicidades terrestres. Mas só que aí ele nos diz, antes desses que viajam conosco no mesmo carro da nossa felicidade terrestre, antes deles, contudo, atende a cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Então, antes daqueles que estão viajando conosco neste carro da felicidade, é preciso que pensemos naqueles que estão passando por dificuldades. E ele acrescenta mais um outro ensinamento, que em muitas situações desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Então aqui ele fala naquelas situações em que boa parte de nós, um percentual não tão grande, não tão elevado, mas tem muita gente nesta condição, desfrutando de extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível, ou seja, se você alcançou essa condição de administrador de recursos econômicos que pertencem a Deus, mas estão provisoriamente sob a sua responsabilidade, então ele nos diz que é natural, é compreensível, te devotes a auxiliar, a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Porém, antes desses que estão conosco no agrupamento doméstico, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou simplesmente em um prato de alimento, em um prato de pão. Então ele nos chama a atenção que antes desses que estão conosco no agrupamento familiar, desfrutando das nossas possibilidades econômicas, nós temos que pensar naqueles, ou deveríamos pensar naqueles que estão passando necessidades, em muitas situações, necessidades extremas do mínimo necessário para a sua subsistência. E ele traz mais um outro exemplo para encerrar as reflexões, dizendo o seguinte, que amealhastes conhecimento e nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Então, se você estudou bastante, você alcançou, você amealhou conhecimentos, ele diz que nos tesouros culturais que adquiriste, é justo que você tenha prazeres em relação ao uso deste conhecimento que você adquiriu, que você conquistou pelos seus esforços próprios. No entanto, antes destes amigos que dividem com você os seus conhecimentos, antes deles, porém, divide a luz, esta luz do conhecimento que clareia o mundo mental, com os irmãos do caminho,
que se debatem ainda na noite da ignorância, que não tiveram oportunidade de alcançar aquele cultivo, a oportunidade de cultivar a intelectualidade, desenvolver a intelectualidade. Então é preciso que pensemos nestes mais necessitados que nós, em primeiro lugar. E Emmanuel encerra estes belíssimos ensinamentos ainda nos dizendo o seguinte: Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Então, quando Jesus disse, lá no início que lemos aquela passagem evangélica, Jesus falando para não convidarmos para as nossas festas os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, mas convidarmos os pobres e extropiados. Então aqui Emmanuel nos diz que Jesus, quando fez esta afirmativa, nos deixou esta orientação, não estava nos pedindo a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, ou seja, Jesus, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado. E aí vem a afirmativa de Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor, o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então aqui ele faz uma diferenciação de servo e amigo. E aí Emmanuel encerra dizendo: com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores. Então aqui Emmanuel nos deixa como ensinamentos que com os nossos amigos, com aqueles que desfrutam do nosso conhecimento, do nosso poder aquisitivo, seja ele maior ou menor, junto com estes amigos, é preciso que levemos o consolo, o socorro àqueles mais necessitados. Igual ele nos diz aqui, que Jesus, com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas e devemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda: eles primeiros, eles antes, eles têm maiores necessidades do que nós, do que os nossos amigos, do que os nossos entes queridos, que já desfrutam a felicidade, já desfrutam a nossa convivência, já desfrutam e dividem conosco a nossa capacidade econômica. Então é preciso que levemos o socorro, de preferência junto com os nossos amigos, para que eles também aprendam a dividir com os outros e atender os outros antes, eles primeiros, do que nós mesmos. Um dia, sem sombra de dúvida, que todos nós chegaremos a estas condições que Jesus nos coloca aqui, em pensarmos nos outros primeiros. Então é preciso que estes necessitados, sejam, digamos assim, lembrados em primeiro lugar do que as nossas necessidades. Não querendo dizer, e Jesus não disse isto, que devamos negligenciar as nossas obrigações nos nossos agrupamentos familiares. Não, de forma alguma. Muitos de nós temos sob nossa administração, em termos financeiros, recursos materiais, muito mais do que nós necessitamos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez compareceram aqui nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor Jesus e que possamos levar para a prática, mesmo com bastante dificuldade, mas nos esforçando constantemente para colocarmos em prática, mesmo que seja a conta-gotas, estes ensinamentos do Cristo. Paz aos nossos corações e muito obrigado.
Até breve, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos ficar na paz do Senhor Jesus.